Olá, pessoal! Então, vamos corrigir a página 10 do livro 6, que fala o seguinte. Na questão 7, ele fala que uma cidade há 120 dentistas para 240 mil habitantes. Qual é a razão do número de dentistas para o número de habitantes? Lembrando que uma razão é uma fração, tá? Então, para ter uma razão, eu preciso transformar em uma fração. E essa fração eu preciso simplificar se for o caso. Então, se uma cidade há 240 habitantes no todo, e nesse todo eu tenho 120 dentistas, eu vou colocar em razão. Existem 120 dentistas no total de 240 mil habitantes, ok? 240 mil habitantes. Então, se vocês observarem, 120 e 250 mil, eles são múltiplos de 120, né? Então, eu consigo aí simplificar essa fração por 120, tá? Por 120. Simplificando, vai ficar 1 para 2.000. O que ele quer dizer? Que a cada 2.000 habitantes, há um que é dentista. Na questão 8, ele fala de 32 crianças que foram acampar com a escola, 10 são meninas. Qual é a porcentagem de meninas em relação ao total de crianças? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando eu quero saber qual é a porcentagem. Eu tenho que transformar essa razão em uma fração, né? Eu tenho que transformar em uma fração primeiramente, tá? Então, se eu disse que no total de 32 crianças, 10 são meninas, então vou colocar isso em uma razão. Então, 10 meninas para 32 crianças. Aí, depois, o segundo passo. Isso tudo é para eu transformar em uma porcentagem, tá? Então, o segundo passo, eu tenho que transformar em um decimal, essa fração em um número decimal. Para eu transformar em um número decimal, eu vou dividir 10 por 32. Então, eu vou pegar o número 10 e dividir por 32. Dividindo 10 por 32 vai dar 0,3125, tá? 3.125, 0,3125. E para a gente finalizar, depois que eu transformar esse decimal, e agora sim eu vou finalizar colocando em porcentagem. Como eu vou colocar em porcentagem? O nome já diz, né? Por 100. Então, porcentagem, eu vou multiplicar por 100, tá? Por 100%. Multiplicar por 100%. Multiplicando por 100, vai dar, então, a minha porcentagem 31,25%. Beleza? Agora, vamos para a questão 9, a penúltima questão. Só que a questão 9, ela é bem compridinha, tá bom? Na questão 9, eu preciso da atenção total de vocês para vocês conseguirem entender, que ela requer um pouquinho mais de entendimento. Na questão 9, ele fala que o terreno que Débora pretende comprar é representado na planta por um retângulo. O perímetro do retângulo é 42 metros. Então, o perímetro é o quê? É a soma de todos os lados. Eu sei quanto que vale esses lados? Não, eu não sei quanto que vale esses lados. Então, o que eu vou representar? Eu vou representar esses lados por uma incógnita, tá? Então, eu vou dizer que a altura desse retângulo vale A e a base desse retângulo vale B. Eu não sei quanto que vale as dimensões, tá? Só sei que vale o perímetro, que é igual a 42. E a razão entre a largura e o comprimento é 2/5. O que ele quer dizer? Que A sobre B é igual a 2/5. Beleza? Ele disse isso. Aí ele quer saber qual é a área do terreno. Então, primeira coisa, ele quer saber qual é a área do terreno. Então, o que ele disse? Que o perímetro é igual a 42. O que é o perímetro? Né? A soma de todos os lados? Então, se aqui eu disse que aqui vale A, aqui vale B, vocês concordam comigo que um retângulo, se aqui esse lado vale A, aqui também vale A, se aqui vale B, aqui também vale B, eu estou dizendo que nesse retângulo eu tenho 2 vezes A mais B, tá? Eu tenho 2 vezes A mais B. O que quer dizer? É o A mais o B, porque o perímetro é a soma dos lados, tá? Então, é A mais B mais A mais B. É 2 vezes essa dimensão, que vai dar o total de 42, porque esses 42 metros que ele me falou, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular,
né? Esse 2 aqui tá multiplicando o A mais B, ele vai passar esse 2 aqui, ó, ou eu posso multiplicar 2 vezes A mais 2 vezes B, né? Ou eu posso pegar esse 2 aqui, passar para o outro lado. Se ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, né? Fazer a operação inversa. Então, vai ficar assim, ó. A mais B é igual a 42 dividido por 2. Então, A mais B vai dar exatamente 21. Só que a ideia que eu estou fazendo aqui é saber quanto que vale os lados do retângulo. Então, eu quero saber quem é A e eu quero saber quem é B. Para isso, eu vou decidir quem eu vou achar primeiro, o A ou a letra B. Eu vou decidir e achar primeiramente a letra A, tá? Então, para eu achar primeiramente a letra A, eu tenho que isolar. Então, a letra A vai ficar aqui no canto e eu vou passar essa letra B para o outro lado, depois da igualdade. É o que a gente aprendeu numa equação algébrica, né? Se eu passo para o outro lado, ele inverte o sinal. Então, vou repetir o 21 aqui. E essa letra B que estava positiva, ela vai passar para o outro lado, negativa. Então, ó, eu por enquanto disse que a letra A vale 21 menos B. Guardem essa informação, tá? Vou fazer aqui com outra cor para vocês conseguirem identificar. Pronto, guardem essa informação. Por enquanto, disse que A vale 21 menos B. E se vocês observarem aqui, eu falei que essa razão aqui, ó, que eu disse que a razão de A sobre B é a mesma coisa que 2/5. A questão própria me disse isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação cruzada, a regrinha de 3 que a tia explicou uma vez lá na aula. Vou multiplicar cruzado. A vezes 5 vai ser 5, a mesma coisa que 5 vezes A, né? 5 vezes A é igual B vezes 2. Vai ser a mesma coisa que 2 vezes B. Beleza, guardem essa informação também, tá? Eu multipliquei cruzado, fiz a regrinha de 3 aqui, ó, multipliquei cruzado. A vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes A, que é a mesma coisa que 2 vezes B. Guardaram? Isso tudo eu quero saber por enquanto quem é a letra B, porque a letra A eu disse que é 21 menos B, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar a primeira parte com a segunda. Eu vou pegar aqui, ó, o 5. Eu não disse que 5 vezes A é a mesma coisa que 2 vezes B? Eu não disse que A vale 21 menos B? Então, eu vou substituir a letra A por 21 menos B. Então, eu vou pegar o 5 vezes a letra A, que eu disse que vale 21 menos B, é igual a 2B, ok? Então, 5 vai multiplicar com 21, vou fazer a distributiva, vou multiplicar tudo, 5 por tudo que está dentro do parênteses. 5 vezes 21, que é a mesma coisa que 105. E 5 vezes B menos B vai ser a mesma coisa que menos 5B. É igual a 2B. Se eu quero saber quem é a letra B, tudo que tem a letra B eu vou colocar de um lado, o que não tiver a letra B eu vou passar para o outro lado. Então, o menos 5B já está antes da igualdade, esse 2B está depois da igualdade, vai passar para o outro lado negativo. Igual, o 105, ele está positivo. Eu estou organizando essa equação, tá? O que tem incógnita eu coloco de um lado, o que não tiver incógnita eu vou colocar do outro lado. Então, esse 105 vai passar para o outro lado negativo. Vocês lembram que eu falei com vocês que toda vez que eu tiver incógnita negativa, ela não pode ficar negativa. Lembra que a parte da incógnita não pode ficar negativa? Aqui eu tenho aqui, menos 5B com menos 2B vai ficar menos 7B. O que ele quer dizer? Eu devo 5, fui lá e peguei mais R$2 emprestado, eu estou devendo no total R$7, né? Se é uma dívida, então vai ficar negativo. É igual a menos 105. Fiquei com a incógnita negativa. Se eu fiquei com a incógnita negativa, o que eu faço? Eu multiplico toda a equação por menos 1, porque toda equação vai inverter o sinal. Então, vai ficar 7B positivo igual a 105. Só que se eu quero saber quem é a letra B, esse 7 vai passar para o outro lado, dividindo com o 105, ok? Então, a letra B vai ficar exatamente 15. Então, eu já achei quem é a letra B, tá? A B vale 15.
Só que se vocês lembrarem aqui a letra A, eu disse que a letra A vale 21 menos B. Eu não finalizei com ela. Agora eu vou substituir para a gente finalizar qual é o valor de A. Então, eu estou dizendo que A vale 21 menos a letra B. A B a gente não resolveu valer 15, então vai ser A igual a 21 menos 15, vai dar exatamente 6. Então, eu descobri que A vale 15, A vale 6 e a letra B vale 15. Mas a questão, gente, perguntou qual é a área do terreno. Então, para eu saber a área, é a mesma coisa que a base vezes a altura. Calcular a área de um retângulo é base vezes altura, que é a mesma coisa que A vezes a letra B. Então, eu substituindo aí, A não vale 6 e B não vale 15? 6 vezes 15 é igual a 90. E como está em metros, vai ser metros quadrados. Então, a área de um retângulo desse terreno vai ser 90 metros quadrados. Pausem o vídeo aí para vocês corrigirem, ok? Vamos para a próxima questão, a última questão, que é a questão 10. Vamos lá para a questão 10. Só organizar aqui. Vou ter que apagar, tá, gente? Na questão 10 é um pouquinho mais relax, tá, gente? Essa questão 9 é realmente para vocês quebrarem a cabeça bastante, tá? Ela é bem mais elaborada. Na questão 10, ele pede para observar essa figura e responder as questões. Na questão A, ele fala: a figura está decomposta em quadradinhos, todos de mesmo tamanho. A área do quadrado laranja corresponde a que porcentagem da área do quadrado amarelo? Primeira coisa que já falou na questão 8. O que eu tenho que fazer para eu saber porcentagem? Primeira coisa, colocar em fração. Segundo, transformar a fração em decimal, que é dividindo a fração. E terceira e última coisa, multiplicar esse decimal por 100. Aí eu vou conseguir saber a porcentagem. Então, para eu saber qual é a fração, eu vou olhar quantos quadradinhos eu tenho no laranja. Eu tenho 4, né? Aqui, ó, eu tenho 4 laranjas. E quantos quadradinhos eu tenho no quadrado maior? No quadrado amarelo, eu tenho 100. Então, vai ser 4 por 100. Eu vou dividir agora. 4 dividido para 100 vai dar 0,04. Então, peguei, transformei em fração, depois transformei em decimal, porque eu dividi 4 dividido para 100, deu 0,04. Para a gente finalizar, para a gente saber a porcentagem, eu vou multiplicar 0,04 vezes 100. Sempre multiplicar por 100, tia? Sempre. Porque se eu quero saber a porcentagem, é por 100, tá? Multiplicando vai dar 4%. Então, a porcentagem da área do quadrado menor corresponde a 4% da área do quadrado maior. Letra B. Qual é a razão entre a área do quadrado verde e a área do quadrado lilás? A área do quadrado verde, se vocês observarem, ele tem... isso é a área, tá, gente? Se vocês olharem aqui, ó, verde, tá vendo? São 4 quadradinhos aqui, tá vendo? Se eu tenho um quadrado aqui verde, tem 4 quadradinhos, a área de um quadrado não é lado vezes lado? Lado vezes lado é o quê, gente? Nesse caso ali é 4 vezes 4, tá? 4 vezes 4 é 16. Eu fiz a mesma coisa com o laranja. O laranja eu não tenho aqui, ó, 2 quadradinhos aqui, ó, 2 quadradinhos de lado. Se eu tenho 2 quadradinhos de lado, eu vou multiplicar. 2 vezes 2 vai dar 4. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Mesma coisa vocês vão fazer. Nesse caso aqui, na letra B, tá? Então, na letra B, qual é a razão? Então, eu tenho no verde 16, perdão. E no lilás, eu vou ter, de área, eu vou ter 36. 16 dividido... só que aí ele pede o seguinte, que ele quer saber qual é a razão. Ele não quer saber a porcentagem. Se eu pegar o 16 e o 36 e simplificar por 4, porque eles são divisíveis por 4, vai dar 4 nonos. Então, essa é a razão. E para a gente finalizar, escreva na forma de fração irredutível a razão entre a área maior
do maior quadrado e a área do total do retângulo. Então, o que eu vou fazer? A área maior do quadrado é 100, tá? É 100. A área maior do quadrado. E a área total do retângulo é 160, ok? E eu fazendo a simplificação, vai dar 5/8, ok? Só vocês simplificarem. E finalizo a correção da página 10. Uau! Isso é tudo, pessoal.